Faça um passinho mais direitinho. É da marca Spam, isso aí, Chico. Aqui atrás tá escapando aqui. Marca Spam, um arrozinho aqui, o Lauro de azul, tá tudo perfeito hoje esse começo de Pois é, tem um mouse do Grêmio aqui também, né? Time centenário, né? Fim bicentenário, né? Eu acho que já dá pra começar, né? Já podemos começar o programa? Já fez a tua dancinha dos pãezinhos? Toca! Bom, então a referência já foi dada, né? Então, e o Cinema de Peso número 151 vai fazer uma homenagem para um filme que completou recentemente 100 anos. Nós vamos falar sobre Em Busca do Ouro, onde tem essa cena emblemática que o Charlie Chaplin pega dois pãezinhos e faz uma dança. Gold Rush. Gold Rush de 1925, completou agora em 28 de junho, 100 anos, até inclusive teve, aqui em Porto Alegre teve sessões também do filme, mas teve nos Estados Unidos, fizeram sessões com cópia restaurada, com 4K e tal, filas e tal, para provar que o cinema não começou em 2008. Mas vamos, o Cinema de Peso, antes de a gente voltar 100 anos no tempo, eu vou falar com o meu amigo Chico Zito, que ele vai dar as dicas para se inscrever no Cinema de Peso, que está chegando aos 2.000 inscritos. E aí, pessoal, tudo bom? Cinema de Peso, Chico Zito. O Lauro não se apresentou, aqui ao meu lado. É que tu apresenta. Lauro Arreg, e lá no cantinho direito, Cristiano Aquino, o famoso Criba. Eu misturei a Criba com, sobre o Cinema de Peso. E para você fazer parte dessa família maravilhosa, é muito simples, né, Lauro? Você vem aqui embaixo aqui no canal, você ali teria a palavra inscrever-se, você clica ali. É de graça, não leva 10 segundos, você está inscrito, aí você aciona o sininho, para sempre que tiver vídeo novo você receber automaticamente na sua tela, na sua TV, no seu computador, no seu celular. Você comenta, você sugere alguns filmes, você compartilha com seus amigos, com sua família, com sua parentada. E é isso aí, Cinema de Peso. Parentada é sogra, cachorro, acho que com sogra a gente deve... Acho que sogra. A gente deve compartilhar. Sim. Todas as minhas sogras gostavam de mim. Todas. Incrível que pareça. Tu sabe que uma Pena vez... que as filhas dela não gostavam. Não, me amavam muito. Morreu a sogra de um cara, né? E a família tava fazendo uma viagem em Jerusalém. Piada cristã pra gente tomar no teu cu. Daí o cara perguntou pra mulher. A mulher perguntou... Querido, o enterro aqui é $500, o translado é 30 mil. O que tu quer? Não, vamos levar tua mãe pra casa. Aí que amor, meu filho. Meu, que amor que tu é, que amor com a minha mãe. Claro, porque o último que foi enterrado aqui em 3 dias tava de pé de novo. Tá certo ele, né? Tiozão, né? Pavê puro, né? O Natal é daqui a 5 meses, mas a piada foi antecipada. Não tenho sogra, E foda-se. enquanto isso, nós vamos falar sobre os nossos apoiadores do Cinema de Peso, né? Que o Cribo hoje tem voz, vai usar eu voz pra falar merda, né? Vai usar. Ele começou bem, né? Então ele tem voz, né? Pessoal, estamos aqui na cervejaria Poma, nossa casa, um lugar onde a gente grava todas as semanas o Cinema de Peso. Mentira, a gente grava 2 às vezes numa semana para na outra semana não gravar. Ou como a gente está gravando 3 semanas seguidas agora, pois vamos todos ao Festival de Cinema de Gramado, né? Aqui na Poma, na Copacabana 745, tu encontra de terças a domingos um chopp maravilhoso feito pelo mestre cervejeiro Luciano, que junto com a Edith sonharam esse lugar, que é maravilhoso. Vocês estão ouvindo vozes aqui, a casa está aberta. Sempre fervilhando de gente. Tu encontra a Poma aberta de terças a sábados, das 17h30 às 22h30. 23h30? 23h30 e nos domingos, das 17h30 às 21h30. De terças a sábados, tem uma programação toda especial que tu vai lá no Instagram deles. Tem o dia da pizza, o dia do hambúrguer, o dia do chopp livre, que é na quinta-feira, esse eu tenho certeza. Tô mais ou menos, hein? Não, já tá melhor que os 150. Então vem, prestigia esse lugar que é tão importante para nós. E já agradecemos também a Edith, o Eric, que nos trata tão bem, nos atende bem com aquela pizza maravilhosa todos os dias. E o Luciano com esse chopp maravilhoso. Tá bom? Pessoal, seguimos falando também de casas da gente. Outro lugar que é a nossa casa é o Ampola Estúdio. Estúdio desse rapaz aqui, o Lauro e o Felipe, que nos recebe todo verão pro nosso estúdio de verão. Eles têm um bar ao ar livre, que quando a gente grava às vezes chove. Né? Tem um estúdio de ensaios de bandas, onde mais de 37 mil horas, acertei?
O livro rumo aos 38 mil por ano, em breve. Perto das 38 mil horas, 21 anos de estúdio. Todas as bandas que tu conhece, gaúchas, passaram por lá ou passaram perto ali na Farrapos. Claro, né? sim, claro. Farrapos, É o caminho, né? É o caminho para o aeroporto. Então prestigia o Ampola Estúdio, prestigia também nosso amigo dessa cachaça maravilhosa que está aqui na frente, o Pablo, das Cachaças Coral Brasil. Ele tem 6 sabores de cachaça e tu encontra essa cachaça ali na cachaçaria do Mercado Público. O Pablo faz essa cachaça em Mariana Pimentel, é uma cachaça artesanal, tem a Gold, tem a Prêmio, tem a Prata. Outro dia a Ciliane ganhou uma de bergamota e ficou feliz da vida, de laranja, de limão, de uva. Então, ó, de uva tá aqui na frente, é verdade. Então, prestigio que é nosso, pessoal, fabricado aqui por um uruguaio que ama a nossa terra. Termino falando de outro parceiro nosso, grande amigo, irmão, que eu tenho há muito tempo, o Alexandre Lau, com as suas 5 óticas em Porto Alegre. Ele tem uma loja na Andradas, uma loja no Shopping Passeio, tem uma loja também no Pátio 24 Horas e no Viva Open Mall. Por questões de estrutura de logística do condomínio, ele está saindo do Mãe de Deus Center ali na Soledade, mas vai ficar no entorno. Breve a gente vai dar informações sobre isso. Prestigiem os nossos apoiadores. E se tu quiser ser apoiador do Cinema de Peso, entre em contato. Aqui mesmo nos comentários do programa diz quero participar. Tu não dá um dinheiro, a gente não te dá dinheiro. É parceria, é troca, tá? É escambo. Exatamente. Desculpa me alongar, mas nossos apoiadores merecem. Claro, sim, merece. Todos eles carinhosos. E até porque hoje o filme, na verdade, ele também é um filme que a gente não busca apoiadores, não dinheiro, mas tinha alguém que há 100 anos buscava o ouro, né? E esse cara se chamava Charlie Chaplin, né? Charlie Chaplin, isso. Talvez a primeira grande obra, eu acho que o Garoto é de 1921, né? Mas eu acho que a primeira obra-prima e o filme que ele gostaria de ser, que foi lembrado quando depois de morto, é Um Busca do Ouro, né? Um Busca do Ouro, ele tem uma curiosidade legal de que quando o Charlie Chaplin fez o filme, ele se inspirou, estamos falando de 1924, 25, quando ele começou a fazer o filme. Ele viu slides sobre a corrida do ouro pro Alasca, entre 1896 a 98. E ele se apavorou com aquelas imagens, assim, que era muito... No Brasil tinha uma coisa parecida com Serra Pelada nos anos 80, claro, devido às proporções. Mas lá era de pior, porque era questão de tu ir enfrentar praticamente um estado inóspito, que era o Alasca, né? Nem sei se era já dos Estados Unidos na época, né? Em 1898, né? Mas era uma galera ia pra lá sem material, sem roupa de neve, sem nada, praticamente ia buscar, porque ali sabia que o Alasca era uma mina de ouro, literalmente. E né? continua inóspito, apesar de hoje... Claro, mas hoje em dia está mais habitável, né? Mas naquela época ele viu slides absurdos e ele também descobriu uma história que rendeu outra cena icônica e emblemática desse filme que eu vou falar depois, que ele descobriu que teve uma expedição que o pessoal ficou preso na neve por não sei quanto tempo e eles começaram Sobreviventes dos Andes, né, do filme da tragédia do time de rugby de 73 da Uruguaia. Eles comiam pedaços dos colegas e chegou um momento que eles estavam começando a comer roupas, entre eles botas, as botas dos caras. Que é de couro? Com bota de couro e era uma maneira de saciar a fome, né? A fome é um personagem nos principais dessa tragicomédia do Charlie Chaplin, porque na verdade talvez seja a comédia mais pesada dele, né? E ao mesmo tempo eu acho que é a mais bem realizada, né? Eu acho que ela funciona muito bem, né? Tu quer falar sobre a sinopse para nossa câmera no 14? O nosso amável vagabundo, né? No Brasil, Carlitos, ele tá sempre vagando pela neve com suas pernas arqueadas, a sua bengala inseparável. E ele vai pro Alasca, né? Pra ver se sai daquele miserê. Sinceramente. Né? Porque imagina... Tu ia para o Alasca, tu conquistava, tu achava até as normas, né, da mineração, tanto para o Alasca, para a Califórnia, tu achava o espaço, tu marcava e passava a ser tua propriedade, né? É o contrário do Brasil, né? É o contrário do Brasil. O Brasil não tem assim, né? No Brasil, se tu achar ouro... Esse é o Eric que eu falei hoje. Vocês veem... Não, vocês não vão ver só o braço dele. Ele tem vergonha. Tô puxado aqui, ó. Esse é o Eric, gente. Esse é o Eric. Cara parceiro. O Milico, né? Sempre apoiando a gente. Obrigado por tudo, cara. Valeu, Eric. A força tu apareceu hoje.
Não, até porque assim, no Brasil, se tu acha petróleo, ouro, blá blá blá, é do Estado, Não né? é teu, né? Não. Cara, isso que eu digo, não tem nenhuma ínfima parcela da pessoa, cara. Talvez tenha alguma... Talvez tu possa ter uma... Pô, dá, Mas o cara deve ter dá uma... uns golinhos daquele barril de óleo. Mas deve ter uma cara. burocracia xarope, né? Porque Brasil é Brasil, né? mas lá não, lá tu é tu dono, acha, né? tu fica... Falamos sobre isso há pouco tempo, né? Assim caminha a humanidade, né? Isso, O James Dean achou petróleo nos terrenos dele lá de Reata, né? isso, Cara, eu tava pensando, tu vai falar a sinopse, mas Não, tranquilo, vai. sempre o Carlitos, ele tem um antagonista forte, porrada, ignorantão, né, cara? E ele sempre com a... Delicado, né? delicado, mas Sensível. com a picardia dele, ele consegue reverter Ah, e sempre é. vencer eles, né, cara? Tanto na habilidade quanto na esperteza, né? E virou mais ou menos uma espécie de um padrão de comédia no mundo, né? Geralmente o cara, às vezes o indefeso, entre aspas, ele consegue na base da malandragem próprio, só que não tô vendo isso da neblina, assim, não tô louco, né? Tá nebulando assim o nosso... Tá nebulando. Tá nebulando, a neve, o Alasca tá chegando no nosso programa, né? Começa pra novamente, sinopse, né? vai. Não, pra sinopse. Não, assim, o nosso querido Carlitos, do Brasil, o vagabundo lá no... Carlitos Vagabundo do Brasil, pegou-se esse diminutivo. Ele... Não é bem diminutivo, né? Carlitos não é diminutivo, né? É, Carlito virou. Carlito é diminutivo de... Charles, Charles, né? Carlos, né? É, esse de Carlos, ele vai sempre aquelas Carlinhos, roupas, aqueles trajes que ficaram famosos dele, aqueles pernas arqueadas, aqueles sapatos, aquelas botas, né? A sua bengala, o seu chapéu, marca registrada, o seu terno sempre esfarrapado. Ele vai para Alasca em busca de tentar melhorar sua sorte. Né? E hoje ele deixou o garoto. Ah, o garoto acho que foi no outro filme. Não é pergunta, não, que O garoto cresceu, abriu uma vidraçaria e todos viveram felizes para sempre. E ele vai para Alasca, né? E ele sabe que tá aquela história se passa que ele passaria nos anos Final do século XIX. 19, né? Tanto é essa história que inspirou ele, acho que Isso aí, né? Isso é. E ele vai pro Alasca e ele se vê confinado numa cabana com um minerador. Minerador, todos eram mineradores, né? Isso, é. Só que completamente isolados, sem comida, né? Comida. Desesperado. Isso, só aquelas coisas do... Por que isso? Por que essa coisa? Porque mostrar o desespero das pessoas. As pessoas estão confinadas, não podem sair porque lá fora é o inóspito, né? Apenas neve e vento. E como é que e para mostrar também como é que duas pessoas podem conviver, né? Na verdade, começaram 3, né? Sim, na verdade é um Big Brother de verdade, né? Isso, Big Brother. né? Eram 3 pessoas. E pior, né? Sem comida, ali, sem câmeras pra te salvar, né? Pra Isso. pessoas te salvar, né? Isso. Tu tem que conviver com 2, 3 pessoas passando fome nessa cidade. Né? Essa que era a ideia daquela cabana, né? E 3 pessoas de características totalmente diferentes. Né? Uma pessoa mais agressiva, um vigarista e uma pessoa que o Carlitos é um ingênuo, né? É um doce. É um ingênuo, ele, claro, é esperto, mas não. Né? Nossa senhora, agora bateu o recorde do Chico Zido. Podemos? Vamos Mas lá, a então. gente já tava. Não já sabe, não tá falando que sim, né? Já não é essa, né? Voltamos, ó. Já que o Chaplin não tinha comida, nós temos uma pizza que o Monique nos serviu aqui. Tá. Pizza da Poma, né? Aí, bom, a gente tá falando sobre aquele confinamento, né, do Big Brother numa pequena cabana no meio do Alasca, perdido. Muito frio, muito gelo. São três personagens. E um deles tem que sair, né? Eles fazem um texto... Mas engraçado é aquela cena em que aparece o urso, eles pegam arma, né? Pra trás do urso, né? E eles começam a tirar e brigar pela arma. Brigar pela arma, né? Brigar pela arma e é uma dança, um balé, né? E o urso também não deixa de ser uma questão de sobrevivência, né? Além de ser o temor pelo urso, né? Isso, é questão de sobrevivência de comer. A única coisa que eles podem realmente matar a fome deles, aquele urso, né? Mas tem uma outra cena que é muito engraçada aquilo ali, que foi uma cena muito difícil para feito pra época. Porque, tecnicamente falando, Em Busca do Ouro é o filme mais complexo do Charles Chaplin. Ele usou mais 600 figurantes, ele usou efeitos especiais, que pra 1925
muito especiais mesmo, né? Ele usou câmeras. No final a gente vai falar aquela famosa cena que a cabana tá caindo, que é uma cena muito bem feita, bem pra hoje. Fez em 1925. 25, nós estávamos 8 anos depois da Primeira Guerra Mundial. Não tinha cinema mudo ainda? Era o cinema mudo, a televisão estava longe, conhecia o rádio, estava engatinhando e o homem já fazia essas peripécias todas. Inclusive essa cena que o Big Jim vê ele como se fosse um franguinho, né? Uma galinha gigante, né? E foi uma cena tão bem difícil, porque na verdade ele dirigiu a cena e fez, e o que ele fazia? Ele filmava aquela cena e voltava, porque ele era muito chato, ele também era o diretor de fotografia dos filmes dele. Porque na verdade ele é roteirista, diretor de fotografia, produtor e o ator dos filmes dele, né? O Chaplin era um perfeccionista absurdo, e aquela cena é muito bem feita, né? Do nada, vira a cena, ele tá como se fosse na imaginação do Big Jim, ele é uma galinha, né? Pronto para ser devorada, né? Devido à fome, né? E, claro, é aquela questão da alucinação, né? Você gosta da alucinação? Já teve, Chico? Já, porque uma vez, cara, o meu primeiro regime que eu fiz, eu vivia à base de pedacinhos de frango com tudo contadinho, né? E eu não podia comer doce, não podia beber, não podia fazer nada. Naquela época tu tinha um irmão gêmeo, né? Só os ossinhos assim. Não, e tu sabe assim, eu nunca esqueço que eu cheguei em casa, eu morava na época da João Alfredo, eu sentei na poltrona, faminto, e assim, a minha janta eram 2 bergamotas. No inverno, no verão 2 laranjas. Quando ficou um ano inteiro foi disso aí, então? Eu fiquei uns 6 meses. Tá tudo isso aí, eu fiquei uns 6 meses. Não, acompanhado por um nutricionista, né? Sim, claro. E o pessoal acompanhado por um profissional, um especialista, não faça que nem o Chico Isidro. Faça essa companhia. Não, e assim, ó, cara, não, eu te juro, cara, eu sento na poltrona, eu olho, começo a alucinação, eu vi pudins passando, eu vi pedaços de carne passando pela... Mas tudo alucinação, que eu tava tendo... mais ou menos que nem surtando, né? O filme Fala pro Bunny, que o cara via ratos passando com a crise de abstinência dele, do Ray Miller. Mais ou menos como uma crise de abstinência, porque imagina, cara, eu adoro carne, adoro beber, adoro... Aí depois não nada disso. Não deixa de ser uma abstinência quando a gente faz dieta. Claro. Fica nervoso, né? Mas ali no filme a dieta era forçada, né? Não, sim, porque eles não tinham bem de fazer. Não tinha. Inclusive, comer gelo e era isso. Mas graças a essa digamos que a maestria do Chaplin de ter ouvido essa história, uma tragédia aconteceu na Sierra Club, que é lá no Alasca, nos anos 1898 a 96, ou algo assim, aquele biênio ali, 96, 98, ele resolveu emular e fazer a cena dele do famoso sapato, né? E daí, é uma das cenas mais incríveis do cinema, né? Não vou botar emblemáticas, que o filme tem tantas cenas emblemáticas, o Chico já fez uma pra nós, né? Que era ele. O que ele faz? Ele pega a bota dele, e aquelas botas de 1898, vamos pegar. Cheio de pregos, uma sola pesada, né? O couro na volta. E ele faz como se fosse um ensopado, uma coisa assim, bem. Não sei se ele precisa de sal, né? Ele tempera, né? E tal. O cadarço vira tipo de uma massa. E os dois, ele e o Big Jim, fazem literalmente um banquete daquilo ali, né? Ele chega, e o Big Jim fica pensando o que eu vou fazer, o Big Jim acaba pegando o couro, né? Isso, ele come couro e o Chaplin come a sola, né? E ele vai cortando, e os pregos, ele como se fosse lá, puxando um ossinho, né? A sola era couro socado, não era borracha. Total, E os cadarços parecendo um espaguete italiano. Isso assim, é espaguete, E a maestria daquela maneira que ele filmou aquela cena, parece realmente que eles estão matando a folha. Eles estão, né? Porque é a única maneira de eles tentar acabar com aquele drama deles. Né? E aquilo ali entrou pra história do cinema e virou icônica, né? E até eu me lembrei agora do começo, aparece um urso bem preto, que depois aparece de novo, né? Sim. Quando ele tá indo em direção, que tinha aquele que tá caminhando no penhasco e o urso atrás dele, né? A cena é muito, muito legal, que o urso, tipo assim, o urso tá andando pra ele, né? Não, total. E ele caminhando com aquelas perninhas só. E essa outra coisa, todos os personagens estão com roupões, com casaco,
coisa. E ele só acompanha. E ele Só com o terninho dele. só a telinha dele. Não, mas outro detalhe, ele gravou muitas cenas externas em loco. Ele foi pro Alasca gravar. As cenas externas, realmente, ele gravou num estúdio em Hollywood e fez todo... E pensa bem pra tu emular uma neve, fazendo coisa, não é tão fácil, cara. O cara fez uma... Vem mais pra dentro da tela, Chico. O cara fez uma... Isso, valeu. O cara, né? O gênio, o Charles Chaplin, né? É o segundo filme de criação quando ele a gente falou sobre tempos modernos, né? E o cara simplesmente ele era assim, além do tempo dele, né? Naquela época o cinema estava engatinhando. Nós já fizemos um filme de 110 anos, que foi o Nascimento de uma Nação, que o Griffith criou mais ou menos a linguagem cinematográfica, o racista do Griffith. Mas o Chaplin, na verdade, ele criou. Ele fez, o que ele fez com esse filme? Ele fez o cinema sair daquela maneira de, digamos, um entretenimento menor para ser uma obra, né? Ele sempre pensou, como eu falei nisso, ele sempre pensou que o Socorro em Busca do Ouro seria a obra-prima dele, né? Ele morreu justificando que era a obra-prima dele, né? Por mais que tem filmes. O Grande Ditador também, os tempos modernos, e a Luz da Cidade, né, que é muito bonito também. Quando a gente lê muito da biografia dele, ele era extremamente perfeccionista, levando figurantes à exaustão, né? Sim, esses filmes são 600 figurantes, né? E, gente, película era caro, não era fácil filmar. E ele cortava, mandava de novo, cortava, mandava de novo, via o copião, mandava de novo, quantas vezes fosse preciso. Ele era um cara que era um toque dele. Ele nasceu em 1889, então, lá nas contas aí, em 1925... Bate uns 30 e poucos anos. Ele tinha o quê? Ele tinha 36 anos. 36 anos, cara. Muito um guri, né, cara? E fazer uma prima dessa aí, né? Eu recordo, eu me lembro da noite... Ele morre na noite de Natal de 1977, dormindo, né? Já tinha com uns 80 e poucos. Ele tava... Sim, ele tinha 80 e... Putz, eu sou péssimo em matemática, né? Se ele nasceu em 89, 1977... Mas tipo, a questão... Ele morre dormindo na poltrona. E a questão que o Chaplin então, foi um cara que foi 88 anos. Ele foi muito perseguido, né, nos Estados Unidos, então ele nunca mais quis voltar para os Estados Unidos, né? Sim, ele recebeu um Oscar, ele voltou em 72, recebeu um Oscar no honorário. Ele não quis mais, ele abandonou os Estados Unidos depois. Pra quem não sabe, ele foi acusado de... Em 58, durante a época do macatismo, ele é acusado de comunismo. E aí ele viaja para a Europa e lá na Europa ele fica. Ele vai morar na Suíça, em Vevey, e fica na Suíça. E ele volta em 72 para receber um Oscar honorário, mas ele já tinha constituído... Inclusive até a filha dele, a Geraldine Chaplin, ela praticamente se criou na Europa, né? Ela fez muitos filmes com Carlos Saura. Ela tá no filme que a gente falou, o Doutor Zhivago, né? E ela também fez muitos filmes depois na Espanha, ela sempre tem uma origem muito europeia, né? Ela sempre fez... Cria Cuervos. Ela tá viva até hoje, né? Uma grande atriz, né? E depois de todo esse perrengue que ele passa, eles vão para um vilarejo, né, no Alasca lá e tal. Daí, o que acontece? Sempre o Chaplin também, ele busca um antagonista, ele busca ter uma paixão, né? Sempre tem alguém que deixa os olhos dele brilhando. E só ele consegue fazer isso aí, né, cara? E todos os filmes, aquele vagabundo sorri daquela maneira dele e os olhos brilham, né? Tu sabe quem emula isso? Muito, tu vai se lembrar, Lauro. Didi dos Trapalhões. Sim, mas o Didi, com certeza, é a vida sempre inteira. O Didi só que o Didi, ao contrário do vagabundo, o Didi se apaixonava pela mocinha. Sim. Ele ficava com o mocinho. Ela ficava sempre com um tal do príncipe. Sim. Né? Ela sempre escolheu pela beleza, não pelo bolso. Senão ela ficava com o de lá. Pode ser, né? Não, mas o Trapalhão é muito inspirado no Chaplin. É, muito inspirado. O Didi, o nosso Trapalhão brasileiro, aquele ele é Chaplin puro, né? Vários sim, filmes que ele fez. O jeito de caminhar, o jeito de... E agora nós estamos falando de comédia, de caras do cinema. O Renato Aragão é um cara que já foi até reconhecido em Gramado também, mas ele é um cara que ele fez muitos filmes. Ele aprendeu a fazer cinema, né? E aprendeu a vender cinema e aprendeu a entrar no imaginário das crianças, né? Tanto o filme Júlio, em dezembro, ele era um maqueteiro dos bons e fazia produções muito legais. Eu me criei. Renato Aragão Produções. Ele independente, não dependia de Embrafilme, não dependia de praticamente ninguém. Ele levou... Um cara que botava do bolso dele para fazer cinema. Gerações ao cinema. E a gente botava, eu era criança, as sessões ali no Vitória, ali no Cacique Imperial, para ver o novo filme dos Trapalhões. Então o Renato Aragão, toda essa inspiração vem de onde? Do Carlitos, do Charles Chaplin. Tu assistiu o Busca do Ouro no cinema, Lauro?
Não, porque eu faltei, né? Eu tava de recuperação no colégio. Não, porque tava muito frio. Mas tipo, quando ele vai nessa. Quem é que é a paixão dele é a Georgia, né? Uma moça que é uma dançarina da vida lá. Beth Morrissey. E ela, eu vou tirar você desse lugar. Que inclusive, só uma polêmica no ar, eu não vou botar aqui. Quem era fazer que eu tô falando qual o nome da atriz? Beth Morrissey. A Beth Morrissey, ela substituiu a namorada do Charles Chaplin, que estava grávida com 16 anos na época, que eu não me lembro o nome dela agora, mas mas tudo bem, tudo bem, em 25. Mas é que tu pensa as coisas que ele era casado com ela, né? Isso. Ele era casado com ela. Quando a última esposa do Chaplin foi a Una. E a Una tinha 12 anos quando conheceu o Chaplin, né? Mas no caso que ela estava grávida e ela já estava casada com o Chaplin, só que ela tinha 16 anos. Mas eu tenho milhões de tias avós que milhões de porque a família casaram com 14, porque na época era diferente, né? Essa é a mesma época, então, sei lá, cada tempo com tem a relação para deixar de ser um peso na família, né? Também, isso é uma maneira de sair da vida, né? E também, às vezes, até um pai mais severo, às vezes o marido era menos severo, né? O marido batia menos, tinha muito isso aí, né? Tu tem 40 filhos em casa, tanta boca para alimentar, tu vai, acontecia, um é padre, acontecia muito. E vai botando a casar, velho. Não, com certeza. Daí a Georgia tem uma outra cena icônica do filme, que é aquela cena que ele vai dançar com a Georgia no salão. E as calças dele começam a cair e ele não sabe o que vai fazer. Daí ele prende, ele pega uma corda. Tá amarrado um cachorro. Um cachorro, né? E fora, eu fico imaginando, quando tu falou a questão do filme, cara. Tu pensa em fazer uma cena com um cachorro naquela época. O que ele deve. E fazer todas aquelas gags visuais absurdas. Ele caía pra trás. O cachorro ia pra trás. E sem dar nenhuma merda, literalmente, né? Mas assim, isso é perfeccionismo. Mas que eu falei, ele filmou com o urso, 2 cenas com o urso. Sim, a chegada depois sabe? Cara, tu olha o urso. Claro, mas é uma questão mais de externa, né? De filmar o urso. Né? Mas a questão do cachorro, ele teve que dançar com o cachorro. 1000 vezes, Mas o cachorro já tinha também, já tinha o treinador também pra. Não, já tinha, mas pensa bem, nós estamos em 25. Hoje em dia, tu faz um filme, tu faz um cachorro no IA ali, deu, ponto, né? Hoje acabou. Mas aquilo não, e outra coisa, eu tô que nos anos 70, nos anos 80, os caras, quando não tinha ainda o IA, não tinha o CGA da vida, os caras filmavam até com abelha, né, cara? Treinavam abelhas, treinavam formigas pra fazer as cenas, né? Não, tinha treinador pra gato. Um gato, né? Questão de que o animal ele obedece à questão da troca, né? Da recompensa, né? Imagina fazer isso? E até essa questão depois desse balé com a 3, né? Uma dança a 3 praticamente. Isso, e até nos tempos modernos também tem esse balé, né? Sim, tem no boxe, tem tanto na dança no patins. Isso, ele é um cara muito ele era muito visual. Quando falou, a dificuldade que deve fazer uma cena daquela vez deve ser um absurdo. E até a casa que ele depois ele consegue uma casa de um bruxo dele, um amigo dele, né? Que ele vai buscar alguma coisa para ele passar. Daí o sonho dele é fazer uma janta de ano novo, né? Com a Georgia e com as amigas. Com as amigas, que ele conheceu lá antes. Só que elas meio que tiravam onda dele também, né? Ele era um cara muito, né? Tanto é que, inclusive, daí ele... Só que o que acontece? Ele faz essa janta e elas não vão, né? Só que ele acaba dormindo, né? E acaba vendo a famosa cena... Aqui, ó, eu não vou puxar já pra não errar, né? A cena dos pãezinhos que o Chico fez, né? Que ele dentro da dança dos pãezinhos. Aqui tem um negocinho aqui, né? Mas eu acho que uns pães pretos também, se não me engano, parece cena preto e branco na né? E tal, ele dança bastante. Eu me lembro que tem um episódio dos Simpsons que o pai do Homer Simpson, o Abe Simpson, ele tá namorando uma moça, uma velha e tal. E daí ele começa a lembrar de coisas, ele pega o... Daí chega assim um cara... Você não tem direito pela Fox de fazer essa cena e tal, né? Eles cortam que essa cena essa pertence à United Arts, sei lá o que, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho uma boa lembrança de um dos bons Chaplin do cinema, em homenagem ao Robert Downey Jr. Ótimo, cara. Eu acho que faz essa cena na mesa. Eu acho ótimo. O Robert Downey Jr. tá fantástico no filme. Fantástico, né, cara? Ele caracterizou muito bem. E não ganhou o Oscar, né? Não. Que absurdo. Eu lembro que ele perdeu. Mas realmente, ele tá ótimo, tá muito bem.
E essa cena que o Chico tá fazendo aí virou um clássico, né? Como várias coisas do clássico. Acho que quando alguém, 100 anos depois, está lembrando de uma coisa que a coisa foi muito importante. É um legado. 4 gerações depois, nós estamos falando sobre esse filme e essa cena até hoje, para quem realmente gosta da sétima arte, e como nós 3 aqui gostamos, e quem gosta de ser anti também gosta. Então vai lembrar e vai assistir. Esse filme tem no YouTube. Esse filme Não, tu sabe que eu achei uma cópia. Tem umas cópias esquisitas, né? Não, achei uma cópia muito boa que era dublada. Sim, tem 2 cópias. Tem 2 cópias. Cara, aí tu curte bastante, porque sim, explica. Com a dublagem e tudo, coisa que deixaram. Tu se passou no que é legendado, né? Agora com muito mais. Muito legal. A história é a seguinte: o filme ele tem 2. Ele teve a versão de 25 e teve a versão de 42. 42, como o cinema já estava sonoro, com coisa. Eles resolveram fazer essa cópia a contra-vontade do Charlie Chaplin, né? Ele não acreditava em muita. Inclusive, eu já vi as 2 cópias. Cara, é interessante, não deixa de ser. Tem uma narração legal. Narração, não é uma narração tipo, se botasse hoje, uma narração da época, tipo, dos anos 40, sei lá, né? Isso, e tal. Só que perde um pouco aquela coisa da questão do cinema mudo, né? Perde um pouco da magia. Mas eu gostei. Eu não tinha visto ainda. Eu revi agora o filme com essa versão dublada. Eu sempre havia visto. Muito obrigado, valeu, Eric. A versão que tu viu foi dublada ou Cara, não foi dublada. Foi a clássica mesmo. Foi a clássica. Eu até me chamou atenção quando eu botei no índice lá do YouTube, tinha um filme com 20 minutos a menos que o outro. Né? Uma janela do lado da outra, eu vi o maior, né? E eu acho que tu viu o clássico tem algum. Não sei se chega a ser 20 minutos, né? Mas o que acontece é, tipo, depois de toda essa cena icônica das pãezinhos, na verdade era um sonho dele. Isso que é muito legal. Porque, e outra coisa que é bacana, que é difícil tu notar inicialmente, ele corta tão bem aquela cena que só depois que descobre que é um sonho, né? Que quem vê parece que realmente ele tá parado ali, as meninas chegaram, ele faz toda aquela dança, daí no final ele acorda e ele vê que elas não foram, né? Daí é aquela decepção, né? A decepção do... Começa a entrar neblina, a neve começa a chegar. Eu já desisti de tentar tirar o fogo. A neblina começou a chegar. E elas estão na festa de Adriano lá no salão, né, dançando. Daqui a pouco a Jorge se lembra, né? Sim. O mendigo. Eles ficam mendigo, né? Dependendo da dublagem. Isso, eu já vi outro tipo de termo, mas não chega a ser mendigo, né? Mas delas viram que a vacilada que elas deram, na verdade ela era uma dançarina, né? Vou dizer, né? Na época era uma mulher da vida, né? Dá pra dizer, né? Mais ou menos como uma bonequinha de luxo, né? Audrey Hepburn, que era uma... Mais ou menos. Mas eu voltando aqui, agora que a gente saiu do Alasca, agora a gente tá falando do filme de novo, porque o Alasca já invadiu várias vezes aqui a neve, né? E a névoa. Depois daquele jantar frustrado, o Chaplin literalmente pega o boné dele, é engraçado o filme, que a continuidade é perfeita, porque ele nunca mais tem a bota, né? Ele amarra um... O Chico é um cara que é chato pra sair. Não tem. Ele faz um... Ele põe um plástico, sabe? Uns panos, uma bota, mas ele não tem mais, né? Isso, a gente vai embora, só que daí chega a Georgia e as amigas, posem à noite, que lembram ele já foi embora, e daí daquela tristeza clássica, ele volta, ele lembra do amigo dele que disse que achou uma mina lá e tal. Sim, o Brigitte vai lá no registro de imóveis, só que ele não se lembra de onde é que foi exatamente que foi ele achou, que parou, né? Aí ele lembra que o Carlitos sabia. Aí ele procura o Carlitos, acha o Carlitos, e eles vão e eles ficam milionários. Não, mas só que antes de ficar milionário, nós temos que falar dessa cena da casa, cara. A cena da casa é uma das coisas mais incríveis dos anos 1920 do cinema e da história do cinema, dá pra dizer. Porque o que ele fez? O Chaplin, ele usou várias maquetes
que praticamente são idênticas à casa, assim, daí vem o perfeccionismo dele. Ele botava na descida. E na hora da descida, o que ele fazia? Ele usava, não sei se dá pra dizer, uns praticáveis, assim, como se fosse um picadeiro de circo para eles fazer aquela cena. E eles faziam várias vezes, porque eles vão caindo várias vezes, né? E voltam e tal. E cara, diz que ele deve ter gastado milhões de rolos ali, modo dizer, muitos rolos ali, para fazer aquela cena que para dar uma velocidade naquela cena, escorregando, voltando. Eles estão no beiro do penhasco, né? Porque, assim, ó, e a casa começa a cair. Né? É porque assim, eles vão dormir, eles acharam o ponto, eles vão dormir, e tem uma ventania e a casa é tirada do lugar, né? E ela vai é sendo colocada levada em direção ao penhasco. E fica metade do penhasco, metade pra fora, metade pra dentro. Não, e quando ele faz a externa dele, que é a casa caindo, é muito bem feita, cara, pra época. Porque tu vê que é exatamente uma maquete, mas só que tinha filmes dos anos 80 que tu via maquetes ali no filme, na hora. Não, explosões, e tal, tudo, e na época é muito bem feito a caída, a cabana, e o drama dos dois, né, e sempre naquele... Não, e outra coisa, e é sempre um balé coreografado, não é nada assim, ó, não é um desespero, é sempre a mesma tomada de câmera, e acontece um escorregão pra lá, um escorregão pra cá, e o cara, e outra coisa, o Carlitos, ele não muda a fisionomia dele, né? Só, isso aí, ele não vai fazer uma cara de desesperado dele, ele vai fazer... o cara sempre o cara era muito bom. Bigodinho, e tu nota assim, tu olha que ele tá, tem várias cenas de frontal, que tu vê que ele tem o rosto pintado de branco, né? Uhum. Sim. Tem um mas era uma questão de maquiagem, estética da fotografia do filme, né, e tal, né? Mas ali, realmente, essa cena que ele fez da maquete de miniatura da casa e do balé, né, dos escorregões ali, né? É possível notar, se tu der um frame, quando o personagem do cara sai da casa, tu consegue notar o boneco. Muito rapidamente. Mas daí tem que ter uma precisão muito forte. Tu dá um pause e tu nota. Sim. Dá um pause, tu notou dando pausa, tu já sabe, eu vou fazer pausa. mas eu te entendo, mas não, mas não é demérito. Não é demérito, é excelência da cena para 1925, uma coisa genial, fantástica. E é uma cena de suspense e drama, né? É uma cena que vai... Ela não é uns 10 minutos do filme naquela cena, né? E uma coisa que a gente, quando era piá, pensava, como eles fazem esses filmes correndo, acelerado, feito louco? Não. A película, ela era menos quadros por segundo, né? Sim, então, dava essa sensação, né? Dava essa sensação de ser acelerado. Até porque... quando inventaram o cinematógrafo, ou antes disso tinha um outro nome ao aparelho, ele tinha alguém para girar o filme dentro das salas de exibição. E ficava ali numa constância. Tinha um contratado. Tinha constância ali, cara. Pô, chegou um ponto que tu não aguenta mais girar aquela... não, o cara ficava vendo o celular. Como é que era essa coisa que tu ia pro cinema lá, quando começou a conviver com o cinema, como é que era... Se tu tivesse mãe, eu ia falar que ela tava que ele sempre sacaneou comigo, que velho, eu tava lá quando o trem veio na direção, né? O mais velho de todos, cara, que era figurante no filme do Griffith, sabe? Eu tentei estuprar aquela loira lá. Não, ele não deixou ele entrar por ser muito idoso pro filme. Né? Eu já era velho até pro filme do Griffith, né? Mas esse etarismo de nós todos que bobagem, todos velhos aqui, tudo velho. Os velhos. Por isso que a gente é velho, né? Por isso que a gente faz essas piadas, porque velho que faz essas piadas idiotas. Mas, cara, qual é o nome do cara? Burt? O Burt, o contemporâneo dele, o Burt. Buster Keaton. Buster Keaton. Ótimo também. Eu acho ele muito pouco prestigiado para quem ele era. Muito. Ele era um malabarista nos filmes dele. Se bem que os filmes dele eram muito voltados para isso. Sim. A cena clássica dos Ponteiros do Relógio. Sim. Mesmo que aquela... Tinha General também, que é aquele filme da locomotiva, né? Eu revi o recheio do General. O Buster Keaton é fantástico. Fantástico. Eu descobri ele há 10 anos, sabe? Eu não conhecia nada dele. São contemporâneos, né? São. Se fosse um filme hoje, eles estavam fazendo filme junto, que nem Stallone e o Schwarzenegger, né? Mais ou menos. Os mercenários. São dois gênios, né? Eles iriam fazer o Em Busca do Ouro 2. Em Busca do Ouro, a General e o Ouro. Havaí 5-0. Mas, mas só simplificando aqui,
no mínimo, a gente falou que são 3 cenas que inspiraram muita coisa no cinema. A cena dos pãezinhos, a cena da bota, a cena até do cachorro também, inspirou muito pastelão, né? E essa cena São 4 cenas. São 4 cenas que talvez podem ser emblemáticas do Chaplin, que 100 anos depois ainda inspiram alguns diretores para fazer cinema, né? Daí, como o filme do Chaplin, ele sempre tem que ter um final romântico feliz, né? Eles conseguem sair daquela cilada, daquela casa caindo, e ele acaba ficando rico, né? Fica milionário. Ele é sócio do Jim Beam. Do Big Jim, isso. Jim Beam é o whisky, o Big Jim Beam. Depois foi o cachaceiro. Não, sei lá. Depois foi só um trocadilho e tal. Não, mas eu assim, ó, cara, quando tu não vê o filme há muito tempo, tem coisas que tu não te lembra. E geralmente os filmes, esses filmes... Sim, até porque tu viu em 25, né? Cara, tinha que fazer a piada. Eu não vou falar mal da Dona Eliette, que eu gosto muito dela. Ela faz A Dona Eliette. O que a Dona Eliette tem a ver A com Dona isso? Eliette foi no cinema desse filme. Qual é o problema? Ela viu reprise. A querida mãe do Lau. Mas aí voltando pro filme, aí, cara, assim, ó, tu dá a impressão que tá tudo dando certo, né? Ele ficou milionário, ele e o Big Jim, e eles resolvem voltar pra casa. E pegam um navio, né? Casa ele não tinha, na verdade, ele é um cara que ele é quase. Meu Deus. Quase que olha só, chegou mais uma pizza aí, né? Se o Chaplin morrer de fome, nós não morremos de fome aqui, né? Bom. E eles. Cara, e assim, ó, ele resolve dar uma entrevista pra uma revista no Chaplin, né? O Carlitos. Cara, eu penso, cara, vai dar tudo errado. Cara, ele vai voltar pra Miserê, porque os caras dizem, vamos dar entrevista como vestindo tuas roupas antigas. Né? Sim, no navio, de maloqueiro. né? E ele é confundido com o navio, é confundido com um Vagabundo, né? Com um vagabundo, com um cara que tá viajando clandestinamente. E aí no navio tá a Georgia voltando aí pra casa, né? A paixão dele. A paixão dele é muito. Cara, é muito. E assim, ó. E aí ele mostra. O Chaplin, ele mostra como ela tem coração puro, né? Porque ela olha ele e acha que ele é um. Continua fudido ainda, Sim. Né? E ela resolve proteger. Em nenhum momento ele chega, esbanja, né? Isso, porque ele sabe que ele conquistou, tecnicamente ele conquistou ela com aquele perfil dele, né? Isso, aquele perfil, né? O que hoje em dia não consegue. Que é praticamente impossível, né? E aí... Não, tem aquele mendigo lá do carro lá. Tem alguns, né? Cristóvão. Mas agora tem o da Cristóvão, né? Um outro meme aí. Cara, meme não, é a imagem real. O bonito é que o Chaplin sempre trouxe uma mensagem de bondade. Isso. A esperteza dele era uma malícia de sobrevivência. Sim. Sabe? E de amor, de um olhar assim de ternura para as pessoas, sabe? Até com o cara comendo aquela carne e não deixando ele comer ali. Sim, o frango, não sei. Ele não odeia o cara, ele só quer comer também, velho. E pelo desespero da fome, né? Claro. Mas uma coisa que realmente eu até revendo o filme pela, sei lá, 6ª, 7ª vez, sei lá quantas vezes já vi na minha vida, é que talvez seja uma tragicomédia, na verdade, porque não é um filme fácil de rir também, não é como os outros que a gente ri demais, é um filme que é quase um drama, né? Isso. É um filme, uma tragicomédia, literalmente, porque ele ilustra de uma maneira leve, entre aspas, aquele drama, aquele pavor, aquela corrida do ouro e tal, Cara, passado, a fome, ele o emula desespero. quase o canibalismo, né? Quase o canibalismo. Não chegou porque ele viu, né? O pessoal até praticou canibalismo, né? Isso, E também é um filme amargo e talvez é um filme que tem diferente do Luz da Cidade, que é um filme que a guria fica com visão de novo depois. É um filme pouco sentimental, um filme pesado. É um filme pesado, o Chaplin. Tanto é que a gente foi, e quando foi um filme muito técnico, porque ele usou figurantes, ele usou várias câmeras, talvez milhões de rolos, que a gente pode dizer, mas ele trabalhou demais nesse filme, cara. Ele desgastou muito ele, mas tanto é que é considerado talvez a obra-prima dele cinematográfica. Talvez não seja o melhor filme dele, no sentido, é o filme que todo mundo gosta, né, e tal. Eu não sou mais Tempos Modernos, Tempos Modernos pra mim é o filme que eu mais gosto.
o ditador, né? O Kriba, ele viu o garoto na sessão de estreia, ele ainda se chora com aquela cena final, mas tudo bem, cada um deu Fala pra ele, cada um deu um xiste no outro aqui, coisa de velho, né? Xiste. Pessoal, xiste é arriada, em 1912 falando assim. Que eu aprendi isso aí, né? Com o Chaplin, né? Uma vez tive um jantar com o Charles. Com o Charles. Na hora. Agora, o Lauro que deu o título, agora sabe o que eu disse lá em Los Angeles? E o Lauro falou assim, ó, cara, a empresa de vocês precisa chamar United Artists. Eu botei. Agora, a gente falando de Chaplin mesmo, eu me lembro de criança, na hora que o garoto tá chorando dentro do carro que vai ser levado pra FEBEM. Sim, FEBEM. Eu chorei muito, cara. Eu acho que foi a primeira vez que eu chorei vendo uma cena no cinema, porque eles eram muito bons na trilha sonora também, né, cara? Melodramático. Esse filme é um filme que usa. Ele não é tão. A trilha não é tão melodramática e tal, né? Mas olha. Mas é um filme que vale muito, tá no YouTube a qualquer 2 cliques, que apesar que é primeiro tu clica no Cinema de Peso, te inscreve e comenta, curte o vídeo, que é muito legal, dá um teu view lá, depois tu bota ali, primeiro bota Em Busca de Ouro, Cinema de Peso, depois tu bota Em Busca de Ouro o filme do Chaplin, né? E outra coisa assim, ó, eu tenho lido muito assim, tipo, que as pessoas assim, filme de 2005 é filme velho. Eu estou falando de filme de 100 anos. 100 anos. Não é questão de ser velho, é uma questão de história. Sim, referência. De conhecimento, referência, cultura. Eu vejo como nós estamos ficando velhos. Quando eu pensei outro dia, eu tô louco pra falar de Pequena Miss Sunshine, que eu acho um filme fantástico. Sim. E daí eu digo, não, mas esse filme aí ainda não. Esse filme tá com 19 anos, cara. Mas já tá ficando antigo, né? Para os padrões de hoje em dia, né? Sabe? Coisa incrível isso. Aliás, assim, hoje nós estamos gravando terça-feira, vai hora sexta. Hoje faleceu Ozzy Osbourne. Um dos meus ídolos da música, né? Eu também. E do Dollar também. Nós roqueiros, nós amantes do heavy metal. Então, tipo, nossos artistas, nossos ídolos estão indo, né? Estão indo embora. Como eu sempre falo, né? Tipo, o século XX tá acabando, né? Com a morte dele, de outras pessoas. Aquele século XX que a gente criou no século XX, o Charles Chaplin já foi um tema de uma... A gente tá, por isso que é bom a gente resgatar o século XX também. E a gente sabe que talvez seja a última vez que a gente veja um Gil que na ordem... Também. Domingo faleceu a Preta. Eu ia chegar lá, mas eu falando não consegui, para variar um pouquinho. Gil que perde o segundo filho, perdeu um filho com 18 anos, e agora a Preta Gil com 50. Ele e a Sandra, né? E ele tá pouquinho, né, cara? Ele tá bem velhinho, né, cara? Tá. Sabe? Ele vem pra Porto Alegre e talvez seja a última vez. Não, com certeza já ia ser a última vez. Maria Bethânia, Jorge Benjor, O que tu viu como agora você fala, outro dia? Martim da Vila. Martim da Vila, 37 anos, né? Não, a gente tem que aproveitar esses caras. A gente tem que aproveitar. Os ídolos do rock, do rock tu tem que aproveitar. A gente não sabe quando é isso. Mas pensa bem, o mundo tem 10 mil anos. E nós, cara, vivemos uma época, eu acho que talvez a melhor época para curtir. Mas é o que eu sempre digo, o ser humano, o mundo tem 3 bilhões. Não, eu digo da humanidade. A humanidade tem 250 mil anos. 250 mil anos. A era moderna, que se diz os 6 mil anos antes de Cristo e os 2 mil depois, os 8 mil anos. Cara, eu digo, a gente viveu dentro dos 130 anos do cinema, cara. Olha o privilégio que a gente tem. Cinema da música, né? O que as pessoas faziam na caverna? Ficavam olhando só para as sombras de Platão ali, cara. Que saco! Da música. E quando eu tô falando isso, eu me lembro o privilégio que é a gente fazer parte. Porque eu pensei que o cinema ia sucumbir na pandemia. Achei que porque o streaming entrou abatando a pau. Não foi o que aconteceu, graças a Deus. Ainda bem que acho que tem espaço para todo mundo, né? Rádio, cinema, televisão. É isso, mas assim, nós pegamos um nicho, lá, Kriba. Nós pegamos Obrigado por me incluir. Não, nós pegamos o cinema, a música, né? A literatura, tudo. Tu pensa em literatura já algumas centenas claro, de anos isso. antes, por não tecnologia. Tu vê a arte, cara, quando tu vê o mármore, parece uma seda em cima de um rosto, em cima de um corpo. Sim.
coisa que não se faz nem agora mais, coisa de 200 anos. E coisa que o Chaplin fazia 100 anos, fazia essa arte chamada Em Busca do Ouro, do Gold Rush. E outra coisa, já que o Kriba, pegando esse gancho, né, o famoso gancho que o Kriba falou que a gente vive na época da era do cinema, quem está assistindo esse programa tem o privilégio no próximo programa. Não, tá falando tem o privilégio de nos últimos 3 anos estar acompanhando o cinema de peso também. Que não deixa que honra para as pessoas, velho. Tá que não deixa de ser, tá vivo na época do cinema de peso. Que esses 3 caras aqui estão resgatando o cinema, falando de uma maneira descontraída, engraçada, jura. E um bate-papo bacana assim, sobre cinema, que toda semana tá no YouTube lá para você assistir, e gostar, likear, deslikear e fazer o que você quiser. E depois de tanto fog, tanta confusão hoje, eu sugiro que o Chico pegue uns 12 canecos que ele tem ali vazios, porque o Lauro tá com... que eu tô escolhendo o meu, eu tô sem. Vazio, Chico. E a gente brinde hoje com um caneco vazio. Já que a gente acha que nós estamos aqui. Então, vamos fazer 2 homenagens. Em primeiro lugar, uma homenagem ao eterno Ozzy Osbourne, à eterna Preta Gil e ao Charlie Chaplin. Isso é cinema de peso. Isso é cinema de peso.